E aí, pessoal? A impressão que eu tenho hoje em dia, é que as pessoas estão conversando muito, mas dialogando pouco, falando muito e muitas vezes ouvindo nada. As pessoas estão simplesmente defendendo pontos de vistas que talvez, na verdade, nem são delas, mas que elas têm que seguir porque a coisa virou um fla-flu de tal forma que ou você tem uma opinião e se você não concordar 100% com aquela opinião, você é do outro lado. Então todo mundo fala, mas ninguém ouve, ninguém escuta ninguém, e todos nós vivemos hoje em dia num espetáculo em que nós estamos presos muitas vezes a uma rotina de conteúdo e deixamos de viver experiências reais, genuínas, para prestarmos atenção, para registrarmos essa experiência e tentarmos colocar como é que as pessoas vão nos ver, como as pessoas vão reagir a nós, em vez de nós mesmos vivermos essa experiência. E muitas vezes só colocamos e só falamos aquilo que é postável, ou seja, isso gera uma desconexão interna. O seu próprio eu, ele não é, você não consegue se expressar no seu próprio eu. As pessoas, embora estejam conectadas, elas usam uma máscara digital que não é propriamente o rosto delas. Então, muitas vezes, as pessoas não buscam o outro, elas buscam apenas validar as suas próprias convicções, confirmar as suas próprias opiniões, que opiniões muitas dessas que não são nem delas, né? Como diria Gilles Lipovetsky, nós vivemos um individualismo muito moderno que nos desvincula e nos coloca em bolhas, nos tira de causas maiores para que a gente possa viver aí um hedonismo privado. E o diálogo, a conversa, o, o, o risco de ser contrariado é quase uma sentença de morte. Então as pessoas vivem em bolhas. Se alguém te incomoda ou discorda de você, é muito fácil bloquear essa pessoa e nunca mais falar com ela. E o outro, pela nossa cultura digital, ele deixa de ser um sujeito que tem as suas peculiaridades, que tem as suas particularidades e passa a ser um recurso. Ou seja, nós só acessamos o outro enquanto ele é útil. Se ele não for mais útil, nós o descartamos. E aí nós vivemos a era da erosão do diálogo. E sendo que o diálogo real, ele exige uma intersubjetividade, que é a capacidade que cada um tem a sua verdade, cada um tem as suas convicções, que podem ser tão legítimas quanto as minhas próprias convicções. Nós estamos falando muito, estamos nos comunicando pouco e ouvindo menos ainda. É o paradoxo dos tempos modernos, da nossa segunda década do século XXI. Nós nos comunicamos cada vez mais rápido, nós temos contato, mas estamos perdendo o vínculo com as pessoas. E nossa comunicação, ela passa a ser totalmente textual, fragmentada, nós não temos contato com a voz, com os gestos, com olhares, com hesitações, porque isso é perda de tempo e sem esse contato nós perdemos empatia e nós passamos a ser um ícone, um avatar e um texto em que pode ser atacado, pode ser cancelado, pode ser censurado, sem que eu tenha culpa, porque eu deixo de falar com uma pessoa e falo com um avatar. E isso tem desumanizado as nossas relações, tudo isso causado pela nossa cultura digital. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais estranhas, porque é fácil uma pessoa te bloquear, é fácil uma pessoa deixar de falar com você, é fácil uma pessoa te cancelar e nunca mais ter nenhum tipo de comunicação, só porque de um momento para outro a pessoa, no caso,
ela não vê mais utilidade, você não é mais útil para aquela pessoa e a pessoa te descarta num piscar de olhos. Aliás, não precisa nem piscar, ela é só fazer um bloqueio numa rede social ou no WhatsApp ou em outra ferramenta de comunicação, porque essa cultura digital ela está matando as interações presenciais e substituindo-a por uma presença digital que não tem olhos, não tem expressões, não tem pensamentos divergentes, não tem hesitações, não tem tempo, é tudo muito corrido. Então, quando você está falando com uma pessoa por videochamada, aquela comunicação se torna muito tensa, ela é muito cansativa do que quando você está ao vivo, porque você pode utilizar as pausas, você pode utilizar a linguagem não verbal e tom de voz, a proximidade, eventualmente o toque, e essas coisas estão se perdendo da nossa cultura digital e isso está gerando uma dessensibilização. As pessoas estão ficando dessensibilizadas e estão desumanizando umas às outras. E essa desumanização permite que as pessoas simplesmente tratem as outras como lixo e descartem e bloqueiem, sem que isso signifique nada. Porque quando você, numa interação presencial, antigamente, quando você tinha que deixar de falar com uma pessoa, ou quando você tinha que terminar um relacionamento, você simplesmente não dava um ghost na pessoa e nunca mais falava. Você tinha que ter um protocolo, assim, como encontrar com a pessoa, dizer que aquele relacionamento terminou, chegou ao fim. Existia todo um confronto e uma interação presencial que era regra e que está desaparecendo com essa cultura digital. Então isso está tornando as pessoas cada vez mais frias, cada vez mais insensíveis, porque as pessoas estão deixando de imaginar que estão falando com um ser humano, estão achando que estão falando com um avatar, com um símbolo, com uma marca, e é muito mais fácil você deixar de falar com um avatar do que deixar de falar com um ser humano. Então isso explica em grande, pelo menos a gente tentou fazer uma explicação sucinta dessa cultura digital de hoje em dia, que ela desemboca nos relacionamentos, e por isso que muitas mulheres reclamam do ghost, que o homem dá o ghost e nunca mais aparece, nunca mais responde mensagens, e isso também, não só com homens, mas com mulheres, e nos relacionamentos em geral, nas relações em geral, em que você tem um prestador de serviço e a pessoa recebeu uma parcela e não te pagou e não prestou o serviço e ela simplesmente te bloqueia ou nunca mais responde nada, nenhuma mensagem. Então as pessoas estão nessa condição de levarem vantagem, depois que elas têm uma vantagem, elas se dessensibilizam de tal forma que elas te tratam como um avatar e te descartam de uma hora para outra. E isso, em grande parte, além da questão do mau caratismo, é consequência de uma cultura digital em que as pessoas estão sendo despersonalizadas e estão sendo transformadas na cabeça umas das outras em avatares, porque está acabando, está ficando mais escassa e mais difícil as interações presenciais. Então essa interação nas redes sociais ela é extremamente predatória e fria e violenta também, porque aí você faz um rompimento brusco e a pessoa não sabe nem o porquê, porque a outra pessoa simplesmente não quer se dar o trabalho nenhum de dizer que não quer continuar aquela relação, ou aquela conversa, ou aquele relacionamento, e não expõe as ideias, não dá oportunidade para a pessoa aprender, ou deixar de aprender, ou lidar da forma que ela quiser com aquilo com as razões do término do relacionamento, ou do término do contrato, ou do término de qualquer coisa que seja, e as pessoas não estão se dando o trabalho de dar nenhuma satisfação e simplesmente estão deixando de falar umas com as outras
sem o menor motivo e de forma brusca e permanente. Então isso realmente mexe com o emocional, mexe com o psicológico, e as pessoas estão adoecendo, estão tendo que ter acesso a medicamentos para tentar lidar com a situação, e muitas pessoas não sabem como lidar com isso. Então é apenas uma reflexão sobre a questão do ghost, e não só nas relações afetivas, mas em todo o contexto social, porque a vida digital, o mundo digital está despersonalizando as pessoas estão perdendo a empatia e a sensibilidade porque não estão sujeitas ao contato cara a cara que humaniza as relações. É isso, gente. Obrigado, um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.